Comunicar à rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca. Este episódio deste podcast de Comunicar à Rasca, já vamos então neste sexto episódio, hoje novamente com uma convidada. Já vamos um bocadinho mais longe do que aquilo que inicialmente pensávamos, portanto chegar ao sexto episódio já é para nós uma vitória, não é, Jorge? E peço também para apresentares a nossa convidada de hoje. Exatamente, ou seja, acho que cada episódio é um novo recorde do Guinness e nesse sentido temos vindo a bater recorde atrás de recorde. Portanto, continuamos naquela onda que tínhamos falado, uma semana nós dois, outra semana com convidados de outras áreas, para sair também um bocado da nossa zona de conforto. E no caso trazemos aqui alguém que já tem vindo a traçar o seu caminho e tem vindo a conquistar também bastantes objetivos bastante altos e tem vindo a demonstrar que é uma profissional da excelência. Digo isto porque também é a minha vizinha, portanto, vizinha de infância, e então é a Sofia Andrade, que ela é psicóloga clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. E durante o percurso académico e profissional tem sempre investido numa área da psicologia muito às vezes que queremos esquecer, digamos assim, que é a questão do luto, do trauma e da experiência da perda em diferentes dimensões. Sofia, bem-vinda e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Boa noite a ambos, também agradeço o vosso convite, é um privilégio estar aqui com vocês, particularmente ao Jorge, que é suspeito, não é dar, somos vizinhos e que eu admiro muito como pessoa e como profissional. E, portanto, mais uma vez agradeço o vosso convite. Obrigado nós, Sofia, por teres aceitado então este nosso convite. Vamos já arrancar, Jorge, se calhar com falar um bocadinho do nosso tema, que mais uma vez tentamos sempre enquadrar também o tema que trazemos cá com aquilo que é a nossa convidada de hoje, no caso da Sofia. Vamos falar um bocadinho de stress no trabalho. Acho que sempre todos nós já sofremos um bocadinho de algum tipo de stress no trabalho, uns mais que outros, obviamente. Acredito que muitas das vezes nem damos conta, nem damos conta disso, de sofrer esse tipo de stress, mas acaba por ter consequências sempre, umas vezes mais fortes, outras menos fortes na nossa vida, e é um bocado, de certa forma, é um bocado estranho nós, seres tão novos ainda, pelo menos falo por mim e por vocês também, obviamente, que somos todos da mesma geração, que passarmos já por este tipo de stresses, se calhar há 15 anos atrás, eu pelo menos não imaginava que nesta altura do campeonato já sofria deste tipo de situações, de trazer chatices de trabalho para casa, que não devemos fazer, se calhar muitas vezes, não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas é aquilo que mais chateia é sair da porta do trabalho e trazer ainda metade do trabalho connosco, essencialmente as coisas más, porque as coisas boas, essas, pelo menos por mim, falo por mim, são sempre mais passageiras, e isso é o que mais me surpreende, é mesmo isso, de numa carreira ainda curta, de certa forma, como a minha, já ter todo este tipo de problemas, já ter até capacidade, acho eu, de saber lidar com todo este stress, que há 4, 5 anos atrás não tinha, mas sei lidar com ele é porque eu tive, portanto, acaba por ser aqui acaba por ser aqui um problema com o qual todos temos que lidar, uns mais que outros, lá está, como repetindo um bocadinho, mas uns mais que outros, mas acredito lá está que todos, pelo menos uma vez na vida, vão ter que trazer stress do trabalho para casa. Não sei o que é que vocês acham. Vamos começar aqui pelo Jorge. O que é que te parece, Jorge? Sim, ou seja, tu tocaste aí em pontos bastante interessantes. O facto de haver este stress, que eu acho que poderá, e a Sofia, se calhar, é a melhor pessoa para nos elucidar um pouco sobre isto, poderá ser de vir de uma geração que tem mais facilidades
em tudo, no geral. Ou seja, se formos ver a geração, se calhar antes da nossa e chegando já aos nossos pais, a vida seria tão mais complicada e com tão pouco tempo para pensar nas agonias da vida que teriam obrigatoriamente de fazer por ela, enquanto que nós e a nossa geração e anos cada vez acho que com as pessoas mais jovens é assim, não existe isso, porque já existe se calhar uma família formada, há uma estrutura, claro, isto no geral, não é? Há condições a nível de escolas, de poderem crescer enquanto alunos, enquanto pessoas, e isso se calhar, o trabalho se calhar é o mesmo, ou melhor, até se calhar antes trabalhava-se mais, havia mais pressão porque ganhava-se menos, mas atualmente temos menos capacidade de aguentar essa pressão, esse stress, porque eu acho que é nossas infraestruturas, ou melhor, é as bases com que nós crescemos, e não estou aqui a dizer que as pessoas são maus pais, que a escola é má. Não, eu acho que é um gap geracional que se criou aqui, que faz com que as pessoas na casa dos 5, sei lá, a partir dos 50, se calhar, tenham uma capacidade de lidar com o stress muito maior, ou então do ocultar, ou então de nem sequer lidar com ele, do que a nossa geração e gerações vindouras, que não conseguem efetivamente lidar com a rejeição, que não conseguem lidar com a frustração, que não conseguem lidar com diversos tipos de problemas, e nós aqui falamos mais de laboral, mas a nível social, a nível amoroso, a nível familiar, porque não estamos habituados a eles, não é? Ou seja, acho que também é muito difícil lidar com aquilo que não sabemos o que é, e também o apoio psicológico, e aqui a Sofia falará sobre isso, é extremamente importante, porque deixa de ser algo acessório para ser algo fundamental, não é? Porque é quase como ir a um hospital, como ir a um centro de saúde, como ir a uma consulta de rotina, porque temos uma parte fundamental que será sempre o cérebro, e essa acho que não existe nenhuma vacina ainda para o controlar, para o melhorar, apenas este acompanhamento e este perceber as amarguras e os nossos problemas. Eu trazer aqui também uma experiência pessoal, que cheguei a ter um ataque de pânico numa altura em que num trabalho não estava satisfeito, e depois percebi ao sair um bocado daquela imagem que era ridículo. Porquê? Porque eu estava insatisfeito no trabalho em que estava, e o ataque de pânico não foi de alguém a dizer tens de trabalhar mais horas, estar a fazer mal, não, é um aglomerar de pequenas situações que fizeram que cheguei àquele ponto, e depois disso ver de uma perspectiva superior, dizer não, isto é tão ridículo que eu não estava preparado, e deixei levar àquele ponto porque não sabia o que estava a fazer, estava sem rumo, e quando dás conta não consegues controlar nada, e o teu corpo obviamente traz as consequências. Mas se calhar a Sofia também pode acrescentar aqui muito mais coisas e trazer uma parte mais técnica sobre isso. Sim, de facto eu concordo com tudo o que referiram, até em termos geracionais, não é? Da nossa baixa tolerância à frustração, e também devido aqui também ao impacto no fundo, da crise económica e do desemprego na nossa geração, que faz também com que o contexto laboral tenha um papel diferente e com alguma importância na nossa vida. E de facto não é por coincidência que apenas recentemente a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como uma doença mental, ou seja, de fundo aqui uma perturbação que é a resposta a uma exaustão mental e emocional provocada pelo stress continuado e prolongado e repetitivo no contexto laboral. Mas de facto aqui a vacina é mesmo a terapia, a intervenção psicológica, e no fundo o burnout veio aqui representar este stress no contexto laboral, que traz aqui alguns sintomas e pistas que todos devemos estar atentos, não é? Até para a própria autocrítica e reconhecimento da necessidade de um pedido de ajuda, como temos, por exemplo, a frustração, o cansaço constante, a falta de capacidade de concentração, a frustração de não conseguir cumprir com tarefas da vida que antes eram mais fáceis e diárias e que agora tudo parece um sacrifício e um esforço, o próprio isolamento social, a sensação de não estarmos realizados com a vida, ataques de pânico, crises de choro, a irritabilidade. Ou seja, são todas pistas que, no fundo, o nosso corpo e o nosso cérebro nos vão dando, e que nós, por vezes, nem sequer estamos atentos porque estamos super envolvidos no nosso trabalho.
E também em termos geracionais, quase que ao longo dos anos, e é o que eu sinto na minha prática clínica e experiência, pessoas da nossa geração também sentem alguma pressão em ser sempre o melhor, ser super multitasking, estar envolvido em diversas tarefas e quase que o autocuidado e o cuidado pela saúde mental é colocado em segundo lugar, quase como se não fosse uma prioridade, quando deve ser uma prioridade, particularmente em momentos de fragilidade emocional. E, por exemplo, aqui a pandemia vem-nos provar que, de facto, temos muita dificuldade, até no contexto do teletrabalho, em definir o que é o trabalho e o que é a nossa vida. E como estava a referir o Nuno há pouco, em chegar a casa, e eu estou em casa, não estou a trabalhar, e quase que quão bom seria fecharmos a porta ao trabalho e aos problemas associados, não é? Mas, de facto, estarmos tão envolvidos no trabalho também dificulta aqui a nossa autocrítica acerca de que já chegámos ao limite, e, de facto, o burnout é uma doença mental, e que necessitamos de ajuda e que, naturalmente, que o estigma social aqui ainda se encontra associado a pedir ajuda, ainda que estejamos no século XXI, não é? Também é aqui dificultador que as pessoas reconheçam as fragilidades que estão a vivenciar em termos psicológicos. E, de facto, eu também sinto que, mais uma vez, devido ao estigma, quase que o recurso a esta vacina, que é a terapia, não é? É o último recurso das pessoas. E se calhar, pegando nisso que acabas de referir, se calhar a questão da terapia ser o último recurso, muitas vezes até é um bocadinho, não digo tarde demais, mas é um bocadinho já tardiamente, de facto, porque o que vai dificultar depois o trabalho e os resultados e o impacto que a terapia possa vir a ter, mas é de facto um problema muito geracional, no sentido em que é muito difícil para alguém com a nossa idade admitir que precisa de terapia. E esse acho que é sempre o primeiro e se calhar o mais difícil passo a dar, porque é muito visto até muitas vezes com vergonha ainda, o que eu de certa forma acho que é estranho por um lado, porque nós somos tão avançados em tanta coisa, mas quando toca a nós, acho que estamos sempre uns anos atrás, somos um bocadinho sempre mais atrasados quando nos diz respeito a nós próprios, que aceitaríamos, se calhar, muito mais facilmente que alguém que nos é próximo tivesse esse tipo de ajuda do que nós próprios encaramos muito isso como um sinal de fraqueza, pelo menos é o que eu acho, e falo da nossa geração de uma forma mais global, mais geral, não é? Sim, até porque a intervenção psicológica, quando é realizada de forma precoce, tende a ser mais benéfica, mas de facto existe esta associação a pedir ajuda como um ato de fraqueza e não de coragem, de reconhecimento das nossas fragilidades e que automaticamente é um reconhecimento aqui do nosso papel ativo para a mudança e que não é de todo um sinal de fraqueza, não é? Mas existe um estigma social em relação ao pedido de ajuda. E eu também gostava de acrescentar que seria esse estigma também, por que não existir na escola desde cedo um apoio psicológico, não no sentido algo mais proativo, não é? Porque há escolas que têm, acho que a única coisa que me lembro da escola eram os testes psicotécnicos com uma psicóloga, e mesmo assim já nos sentíamos um pouco alienados daquele mundo, porque acho que poderia e deveria existir um profissional que conseguisse, porque lá está, a frustração começará desde aí, porque estou-me a contradizer um pouco, mas é no sentido de somos obrigados, salvo seja, a ter as melhores notas, temos de ser melhores alunos, e começa aí pouco a pouco de, ok, eu não sou o melhor aluno, não tenho as melhores condições financeiras, e os anos vão passando e não há ninguém que normalize isso, que diga, não, faz parte, alguém tem que ser melhor, alguém tem que ser pior, podes melhorar aqui e ali, se calhar isto e aquilo, e não há aí, os professores acabam por ser um pouco psicólogos, mas obviamente que não têm formação nem sensibilidade para fazer isso. Então acho que seria interessante, e acho que é utópico, mas fazer algo, um teste piloto, qualquer coisa, em que existisse alguém destinado a esse tipo de ajuda, que faria com que se normalizassem os problemas que acabam por não ser problemas, são às vezes falta de maturidade intelectual para os perceber, e acho que iria transformar essas crianças em adultos muito mais esclarecidos, pessoas que sabem aceitar um não, que sabem perceber o que é a rejeição, que sabem que se tem que cair muitas vezes, se calhar, para andar para a frente. E acho que não é isso, acho que nós,
e isso é recorrente. A escola está formatada de uma forma de ler e descarregar tudo num teste ou numa frequência, ler e aquilo depois fica para trás. Quantos de nós que se lembram de matéria de secundário, já nem digo terceiro ciclo, e então esse problema de estamos tão focados em querer ser os melhores alunos e em querer ter as melhores notas que a parte social e a parte humana e a parte cerebral que não envolve as aulas em si, que envolve tudo o resto, que acho que até é a maioria, fica um pouco descartada. E chegamos à idade adulta sem essas bases, se calhar depois, de forma errónea, começamos a tentar criar bases ao calhas, e quando damos conta, ou estamos em burnout, ou estamos em stress, ou vamos a um psicólogo, a um psiquiatra, já numa fase muito difícil, que demora mais tempo, é mais exaustivo, e também traz uma carga financeira muito mais alta, porque acho que era bom em tudo, mesmo na parte financeira, acho que temos de tocar em todos os pontos. Conseguiríamos, acho eu, fazer com que a saúde mental fosse muito mais forte, a partir daí a saúde física, a saúde profissional, financeira, e teríamos uma sociedade muito mais robusta para eventualmente progredir, e acho que o país também ganharia com isso. É uma opinião. Sim, até porque, ou seja, se queremos combater o estigma, temos que começar pelas camadas mais jovens, não é? E quase que aqui a utopia ou o perfeito seria, de facto, existir, por exemplo, uma disciplina de psicologia, que seria lecionada por psicólogos, para educar, por exemplo, acerca das emoções, acerca de estratégias de regulação da ansiedade, mecanismos de coping funcionais, a educar acerca de doenças, sinais, intervenção precoce, e no fundo aqui as tais estruturas e os recursos emocionais serem muito mais rígidos e funcionais, e não chegarmos à idade adulta um pouco aqui quase que perdidos, não é? Ou seja, no fundo haveria uma intervenção em grupo e depois uma intervenção individual para cada um dos alunos, não é? E já não havia este estigma de, ok, então se ele vai ao psicólogo e é fraco é porque precisa de ajuda. Não seria logo inicialmente visto como algo estigmatizado, e seria muito mais fácil promover a saúde mental e física. Porque, por exemplo, o burnout está associado a taxas elevadíssimas de, por exemplo, doenças cardíacas, doenças do sistema imunitário, que fica naturalmente deprimido e estamos em mais risco de patologia. Ou seja, que no fundo em termos financeiros, iríamos poupar imenso e podíamos investir até mais em nós próprios nesse sentido, não é? Porque, de facto, no fundo, a prioridade passa a ser o melhor profissional, o melhor aluno, quando a prioridade devia ser sermos uma melhor pessoa, não é? E, de facto, isso começa imediatamente quando somos crianças, em que chorar é feio, quase que somos aqui impedidos de expressar as nossas emoções, que é algo tão básico, não é? E que ser o melhor fica aqui quase que a prioridade. E mais uma vez, quase que existe aqui uma desvalorização da saúde mental, que é o primo pobre da saúde física, não é? E há muito pouco investimento, então nas escolas o investimento é super escasso, e de facto o estigma vai aqui passando de geração em geração e fica cada vez mais rigidificado, não é? Sim, exatamente. Acho que há um longo caminho a percorrer, tal como em outras várias áreas, mas nisto há um longo caminho a percorrer, e partilho da vossa ideia que de pequenina que tem que se começar este caminho, tem que se começar mais atrás do que propriamente na nossa geração, na geração de início da vida adulta, mas sim, quanto mais cedo, melhor, para permitir realmente que as crianças de hoje, os adultos de amanhã, tenham outra capacidade para lidar com os problemas que nós, de todo, não tivemos. Quando digo nós, digo toda a nossa geração, obviamente, não é? Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu queria fechar só com uma coisa para te deixar um bocado triste, Nuno, que é, aliás, para ver o quanto eu estou preparado, em 2021, no top 10 das profissões que causam mais stress, segundo o portal Career Addict, que é um portal ligado às carreiras a nível mundial, adivinha qual é que é a profissão do número 10? Jornalista, portanto, subscrevo. Não te quero deixar triste, e portanto, se calhar anota aí qualquer coisa e começa a pensar na tua vida. Vou pensar em mudar de ares. Pronto, então se calhar passávamos ao segundo tema, e ao tema mais importante, que será o da Sofia, e se calhar pedir-lhe para ela introduzir o tema e também começar a comentá-lo.
sobre também que vem ao encontro do nosso, mas de uma forma um pouco mais ligada à área dela. Ok, então de facto não escolhi só este tema por ser aqui a minha principal área de interesse ou de estudo, mas também porque sinto que no contexto da pandemia, para as pessoas que nos estão a ouvir, pode ser importante refletir aqui sobre a perda e sobre o luto. Naturalmente que num contexto de pandemia é todo um contexto de perdas, seja reais, como a perda de pessoas, como também perdas simbólicas, como a perda dos planos, do futuro, das expectativas e das relações, particularmente das relações amorosas, que sofreram muitas fragilidades e términos durante a pandemia. Naturalmente, como a pandemia é aqui um contexto de incertezas e de medo, particularmente o medo da morte, que é um medo que é transversal aos seres humanos e ao longo do nosso ciclo de vida, começa logo quando somos pequenos, crianças, temos medo da morte e que, consecutivamente ao longo da nossa vida, quando tornamos adultos e, por sua vez, idosos, vem ficando cada vez mais acentuado. As perdas que são vividas neste contexto da pandemia estão associadas a uma sensação de impotência, de revolta e de frustração, por ser algo que nos transcende. E, de facto, estas perdas foram vividas com muita culpa, por vezes pessoas que não sabiam que estavam infectadas e que transmitiram o vírus a outra pessoa que acabou por falecer, não é? E que fica aqui esta culpa sobrevivente, que também acontece, por exemplo, em acidentes de carro, em que uma pessoa sobrevive e a outra não. E, de facto, faltou aqui muitos dos nossos rituais que estão tão enraizados também na nossa sociedade portuguesa, como, por exemplo, o facto de não termos rituais fúnebres como os conhecíamos até agora, não é? Porque, por vezes, um funeral pode estar até associado muito à Igreja Católica, mas não é, de facto, um mero ritual religioso, porque quando nós estamos num funeral, quase que existe um confronto com a realidade da morte e da perda, em que a pessoa percebe e quase que ali é iniciado ou autorizado o processo de luto. E desta forma é também o momento em que homenageamos a pessoa que perdemos e quase que o suporte social que recebemos naquela altura funciona aqui como um colo para a pessoa expressar as suas emoções e ser mais difícil, por sua vez, entrar mais tarde num processo de negação ou de evitamento da perda. O que aconteceu durante a pandemia é que, por vezes, as pessoas não conseguiram estar presentes, foram impedidas e quase que começaram aqui a existir algumas dúvidas acerca da realidade da perda. Ou seja, foram iniciados processos de luto durante a pandemia, semelhantes, por exemplo, àqueles lutos em que os pais perdem um filho que está desaparecido, não existe um corpo, ou seja, quase que um estímulo físico para fazer o luto, e a pessoa começa a ter dúvidas. Será que era mesmo o meu filho que estava ali? Será que era mesmo a minha esposa, o meu marido? Isto aqui vai gerar inúmeras dificuldades ao longo do processo de luto. Naturalmente que o facto das pessoas estarem todas muito envolvidas com este medo da morte e da pandemia e do contágio também limitou muito o suporte social que as pessoas que estavam em luto receberam. Também é uma grande fragilidade em termos de aceitação e integração da perda. Mais uma vez, quase que aqui existiu um luto desautorizado, não é? Em que as pessoas pensam, ok, eu perdi uma pessoa, mas eu sei que o meu vizinho perdeu duas, e quase que tiram o direito a si próprias de estarem em luto e expressar as emoções e aquilo que sentiam. Ou seja, muitos fatores de risco, não só para complicações no luto, mas também para vivenciar stress pós-traumático, perturbações associadas à ansiedade e à depressão. No fundo, a pandemia veio aqui acentuar as nossas fragilidades na nossa saúde mental e também aqui a provocar outras associadas ao processo do luto. Naturalmente que, de facto, o luto não foi apenas as perdas reais, mas também as simbólicas, não é? Nós perdemos 3 dos pilares fundamentais para o bem-estar do ser humano, que é a sensação de termos liberdade, de termos proteção e termos segurança. E, de facto, houve pessoas que perderam muito mais do que pessoas próximas. Perderam a estabilidade financeira, social e perderam, no fundo, a sua vida. Isto aqui, talvez nunca se tenha falado tanto de psicologia como agora, o que é ótimo, reconheço, e de facto a pandemia veio aqui um pouco potenciar os pedidos de ajuda, porque houve inúmeras pessoas que, por processo de luto ou por outros motivos, sentiram que estavam no limite. E de facto, uma perda por si só pode ser uma experiência traumática, em função também da relação que foi perdida e da história de vida da própria pessoa, mas de facto, neste contexto pandémico, o risco de ser uma experiência traumática e de vir a ser desenvolvida patologia, seja no luto ou, por exemplo, uma depressão, é mesmo muito elevado o risco. Sim, eu julgo que a Sofia tocou aí num ponto que eu acho muito importante, que é a questão e que eu tenho algumas dúvidas até em relação a isso, que é, muitas vezes, as pessoas não aceitam que tenham que viver esta fase, um período de luto, por qualquer tipo
de perda, que seja, e depois acabam por sofrer esse luto, se calhar meses ou anos mais tarde, e não percebem bem de onde o que é isto, o que é que eu estou a passar, porque é que estou a passar por isto agora. É se calhar aqui uma tensão acumulada, um luto acumulado, chamemos-lhe assim, que depois chega a uma altura que não dá para guardar mais e a pessoa acaba por explodir e acaba por ser se calhar mais prejudicial para a pessoa do que viver as coisas no tempo certo, se é que há um tempo certo para isto, não é? Sim. De facto, aqui quase que a negação e o evitamento da realidade, por mais que a pessoa consiga fazê-la a curto prazo, é impossível fazê-la a longo prazo, não é? E de facto, quase que a pessoa tem que acabar por explodir e aí, tendo a recorrer à ajuda psicológica, há sempre aqui estratégias e ferramentas a encontrar para gerir o sofrimento e a dor, mas claro, como referimos há pouco, a intervenção precoce tende a ser mais benéfica. Mas de facto não há, entre aspas, casos perdidos, como por vezes na nossa sociedade costumam dizer. Ou seja, no fundo, com recurso à ajuda especializada, não é? Pode ser difícil, mas é um caminho que também é feito de forma ponderada e com a ajuda que é necessária para alcançar algum bem-estar e plenitude, não é? Eu estava a ouvir a Sofia e acho que para já deveríamos vender este episódio, não? Porque acho que está aqui muita coisa mesmo boa de se ouvir e que acho que só mesmo com profissionais e muitas vezes ninguém procura este tipo de explicações. Temos tendência, lá está, a Sofia começou por dizer bem que é algo que ninguém fala de morte, ou ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de perda, ninguém quer falar de insucesso, ninguém quer falar... Portanto, e essa anormalização do assunto, acho que posso estar errado, mas acho que vai um pouco ao encontro daquilo que foi falado, porque desde pequeno que estamos habituados a ter que ser o melhor, a ter que ter tudo melhor, tudo que é novo e pensar na felicidade, e que ela se mantenha lá em cima quando, acho eu, na minha experiência, que são picos de felicidade. E a maior parte do nosso tempo é normal, não há felicidade nem há infelicidade. A infelicidade, se calhar, sentimos mais porque tem uma carga que não estamos habituados ou que não queremos estar. E a felicidade é tão efêmera, tão rápida, que não lhe damos tanto valor. Para nós é aquilo que queremos alcançar e que quando surge, se calhar, o caminho até à felicidade é mais frutífero do que a felicidade em si. Depois estamos felizes, aquilo só damos valor à felicidade depois de a perder. Portanto, eu trazer aqui novamente também, eu perdi uma das minhas avós durante a pandemia, não de Covid, mas perdi, e foi o meu primeiro choque, ou a primeira perda direta familiar, e eu sempre me debati com isso, eu nunca ter perdido ninguém nesse sentido, e acho que começas a perceber um pouco o quão frágil tu és mentalmente nesse assunto, porque é mesmo isso, é como se nunca tivesses conduzido e darem-te um carro, é tudo novo, é tudo diferente, e lá está, já tivemos, se calhar, muitas vezes no lado do passageiro, que é alguém que perdeu alguém próximo e aquele sofrimento, por mais que nós tentemos ajudar, não conseguimos, mas tentamos nos relacionar com aquele sofrimento, mas é impossível ok, vou aqui no lado do passageiro, agora estou a conduzir, mas o que é que faz este botão, o que é que faz isto? E começas a perceber que estamos tão pouco habituados à morte, à separação, à infelicidade, à perda financeira, à perda de qualidade de vida, aos objetivos, não perceber que não conseguimos alcançar tudo, saber dizer não, saber dizer vou parar um bocadinho, e ver a vida dessa forma analítica. Acredito que, por um lado, a questão do stress que falámos no primeiro tema não ajude, porque também muita gente, se calhar, não tem tempo ou não dedica o seu tempo livre a estas questões, dedica a outras questões. Não digo que estão errados ou não, cada um sabe da sua vida, mas acho que é isso, é perceber que nós não temos a capacidade, e se calhar poderá, mesmo com ajuda precoce, as pessoas poderão não ter, mas acho que com uma ajuda proativa e antes de tudo nós percebemos, ok, isto vai acontecer, isto tende a acontecer, mas não nos focarmos naquilo, mas sabermos que está ali, é parte da mobília, e não esconder naquilo na cave, porque depois quando vem com tudo que é mau. E acho que nós, quando falo de nós, acho que falo o povo português, porque um exemplo que é a questão das ações fúnebres em Portugal,
faz-me confusão, por exemplo, nos Estados Unidos, a ver aquela coisa toda, é uma festa, é uma despedida da pessoa que faleceu, e deveria ser assim, deveríamos celebrar a vida da pessoa e não a morte. Acho que isso, se calhar, por um lado, posso estar errado, Sofia, normaliza um pouco mais a morte e normaliza muito mais aquele sentimento que é partilhado por todos e, ok, o que é que eu posso fazer para salvar esta pessoa? Nada. Então o que é que eu vou fazer? Vou-lhe agradecer, vou estar com pessoas que ela gostava, vou dar aqui, deixar aqui na minha memória uma memória um pouco mais colorida e não tão negra como em Portugal. Pá, é difícil perceber, também se calhar é cultural e se estivesse lá fazia-me confusão eles celebrarem uma morte e eles se calhar virem cá também lhes faz confusão nós sofremos tanto por uma morte, porque parece que estamos a levar a cá, pode ter tido a melhor vida do mundo, ter sido a melhor pessoa do mundo, a parte final é aquela, é choro, é miséria, é dor, é sofrimento e acho que é um paradigma engraçado, salvo seja, comparar estes dois tipos de abordagem a um tema que se calhar é o supra-sumo do sofrimento humano, que é mesmo a morte e a perda de alguém. Mas sabes que até representativo do que tu estás a referir em termos culturais é porque, de facto, por exemplo, em terapia, uma das culpas mais difíceis de desconstruir é que, de facto, e muito presente na nossa sociedade, é a culpa por estar bem. As pessoas, por vezes, sentem-se mal por exemplo, sentir-se bem durante um dia, ter desejo de avançar, ter desejo de integrar a perda na identidade e retomar a pouco e pouco a normalidade. Por exemplo, durante a minha tese de mestrado com mães em luto, uma das principais sensações negativas que sentiam é, de facto, a culpa por querer continuar a ser mãe dos filhos que estavam vivos, continuar a rir, a estar com eles. Por vezes, por exemplo, numa viagem, as mães sentiam-se horrivelmente mal e culpadas por estarem a divertir-se com os filhos presentes, por acharem que estavam a trair o filho ou a filha perdido. Ou seja, até aqui existe culpa no avançar. E há pouco, quando referiste aqui até a questão da tristeza e da felicidade, também é importante referir algo que eu estava a refletir quando estavas a falar, que é, nenhuma das pessoas que eu acompanho ou acompanhei no passado devido a um processo de luto, o processo terapêutico foi apenas sobre o luto, mas a pouco e pouco tornou-se num processo de desenvolvimento pessoal e de crescimento pós-traumático. Porque, no fundo, nós temos uma narrativa de vida, acontece uma perda que aqui vem fragmentar o nosso mundo interno, não é? O que nós, por exemplo, as nossas crenças de segurança e de proteção, quando acontece aqui uma perda violenta e traumática, vemos um mundo que antes era visto como seguro e pleno, como um mundo inseguro, injusto, em que acontecem coisas que nos transcendem. E, de facto, quase temos aqui que reconstruir a nossa narrativa de vida e introduzir aqui as mudanças que foram geradas pela perda. E, de facto, após uma perda, nós não voltamos a ser a mesma pessoa. Com mudanças positivas, com mudanças negativas, e as mudanças positivas não são geradas pelo sofrimento, pela perda em si, mas sim pelo sofrimento e com o que nós fazemos com esse sofrimento, não é? Nos transforma enquanto pessoas. E, de facto, passa a ser aqui um processo de desenvolvimento e crescimento pessoal em que a perda veio aqui foi, por um lado, reformular até as prioridades da pessoa, objetivos de vida, e, por outro lado, aqui trazer algumas mudanças na nossa identidade que, de facto, não voltamos de todo a ser os mesmos. Eu acho, só acrescentar aqui uma coisa, que eu acho que o maior problema aqui, entre aspas, que há na saúde mental é que cada caso é um caso. Enquanto qualquer tipo de doença, a maior parte das doenças, sabemos que há um tipo de tratamento para elas, tudo o que for de saúde mental está muito dependente da personalidade de quem está a ser tratado e cada caso é um caso, cada pessoa reage ao tratamento de uma forma completamente diferente e julgo e transpondo isso para a questão do luto, da perda, também é muito assim. Eu já perdi pessoas muito próximas de mim e as pessoas que estavam à minha volta, todas elas lidaram com isso de forma totalmente diferente. Ou seja, aquilo que me ajudaria a mim não ajudaria, por exemplo, o meu irmão ou outro familiar mais próximo ou outro amigo mais próximo. E isso é o que mais me fascina até pessoalmente nesta área, a forma de cada um ser um caso, seja na questão do luto ou noutra questão qualquer, mas tudo que tem a ver com a mente da pessoa está muito dependente da questão da personalidade de cada um e o tratamento que tem impacto em mim pode ter um impacto completamente diferente e negativo no Jorge, por exemplo, ou noutra pessoa qualquer, e isso acredito que seja muito mais trabalhoso para quem está na área de cuidar, mas também por outro lado, acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade, por outro lado, também é mais prazeroso
porque o trabalho não é sempre igual, okay? Não há grande monotonia, há sempre uma panóplia gigante de recursos que vocês têm que usar e que acabam por vos dar umas ferramentas brutais de trabalho, e por isso mesmo é que é uma área que não só em termos de saúde, pode ser usada não só em termos de saúde, mas acho que em quase tudo na vida podemos ir beber um bocadinho dessa área, e isso é realmente aquilo que mais me fascina nesta questão da psicologia. Sim, de facto, também me fascina, e há pouco, quando estava a dizer que é trabalhoso, eu estava a pensar, ok, não é trabalhoso, mas é desafiante, e daí ser tão fascinante. Mas tocaste num ponto muitíssimo importante, e que é do mais comum que acontece no luto, que é as nossas diferenças individuais em termos do que nos faz sentido e do que resulta. E que, por exemplo, aqui vai gerar inúmeros conflitos no seio familiar, principalmente no contexto da pandemia, em que, apesar de estarmos juntos na mesma casa, cada um com estratégias diferentes, e que quase que houve um isolamento dentro da própria casa que aqui dificultou a ajuda mútua. Por exemplo, enquanto para algumas pessoas é importante estar em silêncio a refletir acerca da perda e da pessoa, para outras é importante partilhar histórias, fazer um livro com fotografias, recordar momentos. E, de facto, são estratégias tão discrepantes, no meio divergentes, que para a pessoa que quer muito falar e que é importante falar, pode ver a outra pessoa que está em silêncio como, ok, ela não está a sofrer, nem sequer está envolvida no luto, nem sequer está importada em dar-me atenção e ajudar-me. E, de facto, não. Por vezes a outra pessoa não está preparada para falar, ou é tão difícil falar sobre o assunto que, por enquanto, é mais fácil para ela estar em silêncio. E, de facto, aqui a chave quase para desconstruir ou atenuar um pouco estas dificuldades é a comunicação. Como dizer ao outro que eu ainda não estou preparado para falar, não quer dizer que não venha a acontecer, mas o facto de eu estar em silêncio e não estar a chorar não significa que eu não esteja a sofrer. E, de facto, a outra pessoa aqui quase tem a responsabilidade, não é, de respeitar o luto do outro e as diferenças, e dar tempo e espaço para a pessoa se organizar mentalmente, em termos emocionais, para, de facto, poderem aqui dar uma ajuda mútua, respeitando as necessidades um do outro. É um dos principais conflitos no luto, e até em tudo nas relações, não é? Em que, de facto, a comunicação fica aqui um pouco... Nem sempre a mensagem que queremos transmitir ao outro é recebida, e vocês sabem melhor do que eu, não é? Que a comunicação aqui é a chave, e também é o que temos em comum nas nossas profissões, não é? A comunicação e o diálogo. Sim, e eu acho que para finalizar só duas coisas, um comentário e uma pergunta à Sofia. O comentário é mesmo, o Nuno falou e bem, que é, enquanto que se eu for um médico, consigo ver se calhar as melhorias com os meus olhos, não é? Consigo ver uma mancha a desaparecer, qualquer coisa, sinto-me melhor fisicamente. E enquanto nas consultas, como psicólogo, como psiquiatra, acredito que seja muito... O processo de ir já é uma escolha difícil. O processo de estar lá é também reviver coisas complicadas, também deve ser difícil. O processo de perceber que não existe uma melhoria física, uma melhoria palpável, e que é em pequenas coisinhas do dia a dia, que depois no futuro se juntam e fazem sentido, deve ser muito, muito, muito difícil aguentar e ter a coragem de manter, de acreditar no profissional, acreditar nas sessões, porque é mesmo isso, nós acreditamos cegamente num médico num hospital, médico de saúde dita normal, mas num psicólogo ou num psiquiatra é tão abstrato, e é preciso ter uma força de vontade de dizer não, tenho que confiar e o processo vai dar certo. E quando damos conta que dá certo, faz todo sentido. E deve ser um desafio enorme. Mas a minha pergunta é, se lidares com algo tão traumatizante, se depois isso vai levar para a parte pessoal, enquanto pessoa, enquanto deixas de ser psicóloga e és uma pessoa normal, com família, amigos, tudo o que te envolve, se é fácil, também tens uma carreira que está a crescer exponencialmente, mas que ainda é curta, se já consegues ter esse mecanismo, se achas que tens vindo a melhorar, se achas que ainda tens algum tempo, que é dividir um bocado as águas, que é, ok, profissional leva com isto tudo, leva com coisas mesmo horríveis, e a pessoa tem que estar a sorrir de uma piada, tem que aturar os pais, tem que ir divertir-se, fazer coisas óbvias que gosta, enquanto na tua cabeça estão, se calhar, dezenas ou centenas de pacientes e de casos que deve ser muito agressivo. Portanto, era essa a pergunta. É sim, sabemos que o burnout é particularmente elevado em profissionais de saúde, não é? Inclusivamente psicólogos. Claro.
tendo em consideração que eu estou associada à área do luto e do trauma, o risco é particularmente mais elevado. O que eu aplico a mim própria, e quase que aqui a chave também para o bem-estar, é tentar ao máximo, envolver-me no meu trabalho a 100%, mas fazer uma gestão do tempo o mais equilibrada possível e dedicar-me também ao autocuidado no tempo que eu tenho disponível para mim, não é? E, de facto, também investir no meu desenvolvimento pessoal, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. De facto, por vezes é uma tarefa difícil, mas eu sinto que, ao pouco e pouco, consegui fazer essa distinção de forma cada vez mais rigorosa. Mas posso partilhar com vocês que, de facto, quando eu comecei o meu percurso no luto e no trauma, foi com a minha tese de mestrado, quando fiz sobre mães que perderam os filhos. E eu não só entrevistei mães, como durante cerca de 1 ano e meio estive todas as semanas em grupos de autoajuda com mães em luto, e posso dizer-vos que acho que foi o meu primeiro choque com a realidade, não é? Fora da minha bolha, não é? Da minha existência, em que tive contacto com o sofrimento humano, e acho que isso também me moldou enquanto pessoa. Também como profissional e depois da minha escolha por esta área, mas como pessoa acho que também transformou um pouco as minhas concepções do mundo e do que é que eu queria fazer. E de facto deu-me uma ideia ou um princípio porque, o que é que, no fundo eu tive contacto com o maior sofrimento humano que existe, que é a perda de um filho, que a ciência psicológica diz que é a vivência mais traumática que um ser humano pode viver, e eu acho que depois daquilo não há nada pior que alguém possa vivenciar. E acho que ajudar alguém a encontrar estratégias e ferramentas, seja no luto ou noutra patologia mental, para gerir a dor, eu acho que não há nada tão reconfortante como isto. Por mais que por vezes haja dias em que eu, por exemplo, quero dormir e o meu cérebro não para com a informação ou com a descrição de um acidente em que a pessoa se lembra do cheiro, do toque e de inúmeras imagens traumáticas, não é? E que seja difícil para mim, arrumar o assunto e contar a minha vida como se não se passasse nada. Eu acho que é tão bom ajudar alguém, e eu sei que isto pode parecer clichê, mas eu não consigo dizer-vos de outra forma. Isso ajuda quase que aqui a manter o foco e a querer estudar mais e a saber mais e a ser cada vez mais rigorosa no exercício da minha profissão, não é? E também aqui o prazer de legitimar a profissão e combater o estigma, que acho que é uma luta que comecei há pouco tempo e que ainda tenho um caminho muito longo pela frente. Mas eu acho que é muito difícil isto, mas é a gestão equilibrada entre o trabalho e a vida pessoal. E da vida pessoal, o autocuidado. E cuidar cada vez mais da minha saúde mental também, para poder ajudar os outros. Ok, boa. Muito bem. Eu acho que, pelo menos acho que levei aqui uma carga é tom bom ouvir isto tudo e faz-nos refletir. E acho que é ótimo perceber que precisamos efetivamente, não somos mais fracos por pedir ajuda, pelo contrário, vamos ficar muito mais fortes ao pedir ajuda. E sendo assim, acho que passámos então se calhar a uma parte mais light da conversa. Pedimos à Sofia uma curiosidade, seja ela qual for, para falarmos aqui, para comentarmos brevemente sobre ela, e depois passaremos então às sugestões dos três. Ok, então curiosidades, eu pensei em várias e tentei uma curiosidade que juntasse as nossas profissões e fosse interessante para todos discutirmos. Então, trago duas, vou começar pela primeira e depois logo vemos. Então, investigações na psicologia social provaram aqui acerca do poder dos mídia e das imagens em tempos de luto e de trauma. E o que eles constataram foi que alguns anos após o 11 de setembro, as pessoas tinham visto em direto as imagens, vivenciaram sintomas de stress pós-traumático e de complicações no luto, semelhante às pessoas que viram as imagens presencialmente, ou seja, perto do local do 11 de setembro. Não sei se vocês acham isto interessante, não é? Sim. Dos mídias e o poder das imagens em tempos traumáticos, não é? Sim, eu trabalho essencialmente em rádio, mas hoje em dia a imagem está presente através das redes sociais e todos temos que trabalhar um bocadinho nesse sentido, mas a nossa política ali na rádio é muito de evitar tudo que choque. Ou seja, nós sabemos que obviamente as pessoas, este é um clichê também, mas as pessoas gostam de desgraças. Costuma-se dizer muito isto. Em termos de notícias, o impacto que nós temos é essencialmente com as coisas menos boas. Mas quer de acidentes, quer de mesmo incêndios ou qualquer tipo de situação menos positiva, nós procuramos sempre dá-la ou com imagens mais genéricas, mais gerais, quer seja dos bombeiros ou de uma força policial, e muitas vezes
é fácil hoje em dia termos acesso a imagens que nós sabemos que vão chocar, mas que também nos vão dar uma alavanca muito grande em termos de redes sociais. Mas eu, pelo menos, acaba por passar sempre por mim essa parte e puxamos sempre o travão de mão ali para calma, isto é demais, não vamos por aí, porque lá está, nós temos um poder que muitas vezes nem nós sabemos o tamanho do poder que temos em mãos, mas mesmo assim é preciso saber dosear e separar as coisas, não é? Sim, e eu acho que é mesmo isso. A questão do 11 de setembro terá sido aquele evento mais massificado a nível mundial em termos de imagens e de tragédia, e explorado até ao ground zero. E nós, calhar, aqui também estava lembrado o exemplo da questão da ponte entre os rios também, porque as imagens são tanta hora, tanto dia, e acho que as pessoas depois começam o seu próprio cérebro não terá essa capacidade de perceber bem o que é que está a passar, porque é a mesma coisa que dizer que uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. E aqui é uma imagem que entra tantas vezes, e acho que é uma coisa que às vezes nós ouvimos histórias de pessoas que tomamos como nossas, ou vemos coisas que tomamos como nossa vivência e que não é. E acho que essa capacidade, ou falta dela, do cérebro, mostra-nos o quão frágil ele é, e os problemas que ele pode trazer em termos legais, em termos jurídicos e tudo mais, porque é frágil, não é? É mesmo muito frágil. Não sei, Nuno, se calhar, como o tempo vai sendo um bocadinho mais apertado, avançamos se calhar para as... Eventualmente chamamos novamente a Sofia, porque acho que é outro temas de psicologia no futuro. Será interessante. Sim, queremos contar com isso, claro que sim. Ter mais tempo. Então passámos então, se calhar, para as sugestões. Deixámos a convidada para o fim, como temos feito, e podes começar tu, que eu gosto sempre. Bem. Eu trago aqui um filme que não tendo diretamente a ver com a psicologia, fascinou-me um bocado pela mesma onda daquilo que referi há pouco, que é a forma como o filme, antes de mais, o filme chama-se Coach Carter, Treino para a Vida, é de 2005, o realizador é Thomas Carter e o seu ator principal é Samuel L. Jackson, que me fascinou por uma razão muito simples. Primeiro, pela forma como ele, enquanto treinador, e eu sou um amante pródigo, quer de basquete, quer de futebol, quer um bocadinho de todo tipo de desporto, e reconheço cada vez mais o treinador é quase um psicólogo, tanto como saber de futebol, tem que saber de psicologia. E aqui o Coach Carter é o exemplo máximo disso, da forma como ele consegue pegar numa equipa de jogadores de bairros com dificuldades, muitos deles, ou quase todos, muito problemáticos, com péssimo rendimento na escola, e consegue mudar totalmente a vida desses jovens, sendo inclusive até rígido e duro, ou seja, à partida teria um efeito nefasto e completamente contrário àquilo que ele desejaria, mas a forma como ele consegue levar os jovens a querer pelo caminho que ele quer que eles sigam é fascinante. E fascinou-me mais o facto de... Eu vi este filme a primeira vez com cerca de 15, 16 anos, como jogava basquete, era um filme sobre basquete e, portanto, vi-o de uma forma mais lúdica. Passados 3, 4 anos, vi-o já com outra maturidade e percebi que a história era totalmente diferente, que pouco ou nada tinha necessariamente a ver com basquete, e fascinou-me essencialmente por toda esta mensagem que se consegue passar no filme. Boa. Eu também vou ao encontro do que tu partilhaste, mas neste caso um documentário bastante atual, assim, se alguém ouvir este podcast em 2030, se calhar não é atual, mas é o Seaspiracy, ou seja, a Conspiração do Mar, que é um documentário de Netflix lançado agora em março de 2021 e dirigido por um realizador britânico, que é o Ali Tabrizi, e basicamente é um documentário que fala dos problemas do mar em si com as pescas, ou seja, e vai buscar muita coisa que nós também falámos aqui, que é essa noção de que ele fala dos certificados que são dados à produção sustentável e tudo mais, e nós confiamos isso cegamente. Confiamos nisso como confiamos, por exemplo, no dinheiro, que o dinheiro é a base da confiança, não é? Que ele não tem valor nenhum real. Mas ali perceber ao certo, fala-se muito de plástico, de cancelar o plástico, mas ele explora ali coisas que vão para além do plástico, vai muito à questão dos viveiros, do peixe que nós comemos,
assim, são problemas sociais, problemas mundiais, e acho que também já vi artigos que desmontam um bocado daquilo, porque ele é muito extremista, mas prefiro que seja extremista e que se faça alguma coisa do que do que ser com paninhos quentes, não se faça nada. Ele vai buscar imagens reais e ter alguns problemas com isso, com países em desenvolvimento que não ligam muito a essa ética, trazer aqui um bocado para a psicologia, essa ética animal, que nós temos ética entre humanos, depois deixamos de ter ética com o ambiente, com os animais, com o nosso futuro enquanto geração, enquanto civilização. E toca ali em pontos que acho que é engraçado de ver, é 1 hora e qualquer coisa na Netflix, então é a minha sugestão. Eu adorava comentar as vossas escolhas, mas não temos tempo, portanto não faço a minha, mas apoio ambas. Eu, pensei num livro, que é um livro chamado Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl, não sei se conhecem. Ele é um psicoterapeuta em que ele escreveu esse livro após estar num campo de concentração durante vários meses e ser torturado físico e psicologicamente. Não preciso de descrever bem o que é que acontece num campo de concentração, todos sabemos. E, de facto, o livro está traduzido como O Homem em Busca de Significado para português. Eu penso que é isto. E o que ele fala e que se aplica à nossa vida, num contexto pandémico, uma fase de fragilidade, é que, de facto, nós não podemos mudar objetivamente o que estamos a viver, não podemos de nada mudar uma pandemia, não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a forma como eles nos fazem sentir. Podemos mudar o significado que uma experiência, por mais traumática que seja, como está num campo de concentração, tem para nós. O que é que eu vou fazer com esta experiência? Isto é quase que aqui a primeira lição do livro, e que sem querer ser spoiler. Depois também uma segunda lição é aqui reforçar a nossa responsabilidade e papel ativo para a mudança e para a tomada de decisão. Mesmo num campo de concentração, com sofrimento atroz e desumano, eu continuo a ter liberdade. Essa liberdade não pode ser roubada e eu continuo a ter essa liberdade a tomar a decisão e no significado que eu atribuo às experiências. Eu acho que é um livro belíssimo, é um livro preferido de todos os tempos, é intemporal, podia ficar aqui a elogiá-lo durante horas, mas sem querer ser spoiler, acho que é um livro que faz sentido em qualquer fase da nossa vida, mas talvez mais do que nunca, nesta fase de pandemia que tanto nos foi roubado, não é? E ele escreveu este livro quando ponderou o livro e pensou nisto tudo e quando estava num campo de concentração, em que o irmão, a esposa que estava grávida e os pais morreram, ele foi o único sobrevivente. E, de facto, eu acho que é uma reflexão belíssima que nos toca a todos, tal como a psicologia, de forma diferente e individual, que é fascinante. Ok. Muito bem. Pronto, acabamos assim. Já coloquei na UC, na wishlist, o livro, portanto, é bom. Da nossa parte, agradecer imenso. Sofia, porque sabemos que os seus horários... É uma pena não termos já muito tempo para ouvir os comentários às nossas sugestões. Sim. Outra altura. Por isso é que eu digo que acho que podemos eventualmente voltar a falar de outros temas, que acho que é sempre ótimo ter aqui uma parte mais técnica para nós. Pronto, e é isso, e agradecer mesmo muito a tua gentileza, o teu tempo. Eu sei, o Nuno também vai saber que tens uma página no Instagram, se quiseres partilhar e deixar aqui também essa recomendação para as pessoas seguirem, que acho que é um projeto engraçado no sentido de ser diferente, e acho que também é bom. Sim, primeiro, antes de mais, obrigada novamente a ambos. Espero que me convidem novamente para outros temas, que achei interessantíssimo discutir com vocês. A minha página no Insta é Psiluto, em que, associada a também outros textos que eu escrevo para a SAP sobre o luto, faço alguns resumos com recurso a imagens sobre o tema de forma assim um pouco mais light e até um pouco criativa. Portanto, podem seguir. Ok, boa, vai bombar. Nossas 4 pessoas que nos seguem. Nós também estamos em instagram.com/comrasca e em facebook.com/comrasca, e para a semana estaremos novamente juntos. Obrigado, Sofia. Obrigado, Nuno. Obrigado, Sofia. Obrigado, Jorge. E fechamos assim então mais uma edição deste podcast. A sexta, nós voltamos em breve. Comunicar à rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca.